Abre então comigo, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos pegar o mesmo texto da lição de domingo passado. A lição de domingo passado diz: Igreja, meu edifício. E aí, esta manhã, nós estamos destinando esse tempo precioso nosso para continuar Igreja, meu edifício. O que vamos falar não está na revista. O ponto que vamos tratar essa manhã não está na revista, mas é de suma importância. E aí, sendo de suma importância, mesmo não tendo tido espaço para colocar na revista, nós vamos tratar com os irmãos, tá bom? Então, pegando o mesmo texto que é 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 9. Isso. Nós estudamos na aula passada, do 9 em diante, domingo passado, e vimos o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, ou seja, a igreja, lavoura de Deus, edifício de Deus. Aí na quarta-feira nós trabalhamos a igreja como lavoura de Deus e domingo passado trabalhamos como edifício de Deus. E exatamente a partir do versículo de número 10, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, e outro edificou sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será manifesta na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E aí, de forma difícil, Paulo termina dizendo, versículo 14, e se a obra de alguém, que alguém edificou, permanecer, receberá galardão, mas se a obra se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo, todavia, pelo fogo. E encerra trazendo a verdade de nós, templos de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Muito bem. Trabalhamos então todo esse texto na aula passada e vimos a igreja como o edifício de Deus. Vimos que nesse edifício o fundamento é Cristo. O alicerce, a doutrina dos apóstolos. E desde essa época nós estamos levantando este grande edifício para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, óbvio, cada um veja como constrói, hein? Nada de investir em madeira, feno e palha. Vamos investir ouro, pratas e pedras preciosas. Porque o dia virá. O dia está com D maiúsculo aqui no texto. É um dia especial. É o dia em que Deus olhará para a obra de cada um de nós e passará pelo fogo, critérios espirituais. E ai daqueles que o fogo derreter as obras e nada sobrar, porque edificaram sobre feno, palha e madeira. Galardão quase zero. Mas nós que estamos entregando a vida a Ele, estamos edificando com ouro, com prata, com pedras preciosas. Por isso que nenhum trabalho nosso é em vão. E aquilo que entregamos para Ele de todo o coração,
volta a nós um dia, neste dia, porque o ouro será muito mais precioso após o fogo. A prata nem o diga, e pedras preciosas se tornam muito mais valorosas. Daí, no céu existir galardão diferente para cada um de nós. Para cada um de nós. Por isso Cristo diz, não tesoure aqui na terra. Junta tesouros aonde? No céu. Tá? Junta no céu. Amados irmãos, agora passemos para a segunda parte da lição. Eu sei que você trouxe a revista da Escola Bíblica Dominical. Eu sei. Eu sei que está aberto aí Igreja o Meu Povo. Sei disso. Mas a lição de hoje, como já falei, não está escrita. O Weber não me deixou escrever. O Weber é muito ruim. O Weber diz, só são tantas páginas. Obrigado, Weber, não tem problema. Né? Posso jogar em você a culpa. Irmãos, a lição de hoje é Cristo, a pedra fundamental. Ou seja, temos um edifício. Temos um edifício. E temos, obviamente, neste edifício, uma parte dele que, se for retirada, cai absolutamente toda a construção. Toda a construção. Agora eu não quero mais trabalhar com construções modernas. Pega o vídeo. Eu não quero mais trabalhar com construções modernas como trabalhamos na aula anterior. Eu quero trabalhar com você agora com construções da época de Jesus Cristo. Com construções da época de Jesus Cristo. Como era a engenharia na época de Jesus Cristo? Olha que interessante. Todos os edifícios e monumentos arquitetônicos eram levantados. E sendo levantados, eles não tinham a engenharia completa que temos hoje. Então era pedra sobre pedra, e havendo pedra sobre pedra, uma delas era a pedra chamada pedra fundamental ou pedra de esquina, que retirando toda a construção cai. Por gentileza, vamos assistir esse vídeo, para que você entenda o que é uma pedra angular. Isso aqui é um aqueduto. O que é um aqueduto? Algumas cidades não tinham, infelizmente, CAESP. Não tinham CAESP. E aí, como é que faz para trazer a água de um lugar distante de uma cidade que tinha água para uma cidade que não tinha água? Os romanos construíam aquedutos. Os aquedutos, irmãos, eram construções enormes, com declínio de 15 graus centígrados, que pegavam água das cidades montanhosas, onde havia água, em razão do derretimento do gelo, e transportavam essa água até as cidades que não tinham água. Então, é aquela construção enorme, maravilhosa, e que levava a água de um canto para outro, e que estava solidificada, Maria, numa única pedra, que se tirasse, caía tudo. Olha que interessante. Será que agora tem som? Vamos juntos então, Elias? Estamos na cidade de Segóvia, na Espanha, a 1h30 de Madrid. Isso aqui é um aqueduto que levava água para as casas e para os castelos. Foi construído pelos romanos. Você viu o tamanho da edificação? Você viu a enormidade que é aquilo? Levava água de um canto para outro. Continue. Não há cimento, é tudo pedra encaixada, e aquela ali é a pedra angular. Por isso Jesus é chamado da pedra angular, porque é a pedra principal que estabiliza todo o ar. Tirou ela, tudo cai. Lá em cima também nós temos a pedra angular.
para vocês verem como a engenharia naquela época funcionava já. Olha o tamanho da construção. Não tem cimento. É uma pedra junto com a outra. Perfeitamente o quê? Encaixada. Agora, tirou aquela pedrazinha do meio, cai tudo isso, irmãos. Cai tudo isso. A igreja é isso. Porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Porque só o Espírito Santo para tirar da gente as arestas. Só o Espírito Santo para consertar a gente, para que eu fique junto com você e o grande edifício de Deus, que é a igreja, seja erguida. Agora, quem sou eu, quem é você? Mera pedra viva. Porque o Espírito Santo habita em nós. Mas quem é Cristo? A pedra angular. A pedra de quê? De esquina. Que retirada cai o quê? O edifício inteiro. Amados irmãos, é sobre isso que vamos tratar esta manhã. Por quê? Porque quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, sobre a igreja como edifício, Paulo, obviamente, estava se referindo a Mateus, capítulo 16. Vá comigo para Mateus, capítulo 16. Em Mateus, capítulo 16, Jesus tem uma conversa com os seus discípulos. E Jesus, conversando com os discípulos, queria saber o que o Ibope da época falava sobre ele. O que estava dando sobre ele no Datafolha. Ele pergunta, o que estão falando de mim? Aí os discípulos respondem, mestre, tem gente que olha para ti e diz que tu és um dos grandes profetas. Tu és um Elias, tu és um Zacarias, tu és um João Batista da vida, tu és um grande homem de Deus. E aí, versículo 15 diz, disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu dizendo, versículo 17, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo, tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha, o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Aqui está a primeira vez. Aqui está a primeira vez em que se diz que a igreja seria o edifício de Cristo. O templo onde Cristo estaria. Com Pedro e Jesus tendo esta conversa junto com os apóstolos, Cristo disse, olha, quem te revelou foi o Pai. Tu és Pedro, pedra pequena. Mas sobre mim, a verdadeira pedra, eu edificarei a minha o quê? E as portas do inferno não o quê? Prevalecerão. Daí porque o apóstolo Paulo pega um texto importante como esse e diz, vocês não sabem que vocês são o edifício de Deus? Que Cristo é o fundamento? Paulo está interpretando Mateus 16. Cristo é a pedra, é o fundamento. E que sobre Cristo vem a doutrina dos apóstolos e em razão disso vocês estão edificando um prédio maravilhoso até o dia da volta de Cristo. Então raciocine. Quem é a pedra angular? Cristo. E ele diz que seria essa pedra em Mateus capítulo 16, versículo o quê? 18. Pastor, só que a igreja, num período de tempo, interpretou diferente, não foi? Foi. Agora vamos para o estudo, Pedro.
Sério, pastor, teve uma época que nós interpretamos errado? Sim. Houve uma época que interpretamos errado. Houve uma época em que, infelizmente, entendemos mal este texto e colocamos como pedra angular não Jesus, mas Pedro. E daí nasceu, infelizmente, uma que se perfaz até hoje de forma incorreta. Pedro a Rocha. Olha que interessante, isso está no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E infelizmente muita gente ainda pensa assim. De onde veio esta ideia? Esta ideia começou com alguns pais da igreja, por incrível que pareça. Alguns dos discípulos dos apóstolos, infelizmente, erraram na interpretação e nos levaram a essa loucura. Olha que interessante. No parágrafo 552, você pode abrir o Catecismo, você pode abrir Santa Sé, Catecismo, lá está. No Colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Eles estão falando de quê, pastor? Eles estão falando de Mateus 16, versículo 19, quando diz assim: e eu te darei as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado, e tudo que desligares na terra será desligado. Ou seja, eles acreditam que aqui Jesus deu a Pedro as chaves e Pedro se tornou o sucessor de Cristo. E aí eles dizem, graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Sim, isso é verdade. Foi Deus que revelou a Pedro. Nosso Senhor lhe declara nessa ocasião: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Cristo, pedra viva, ó como eles interpretam, garante a sua igreja construída sob Pedro. E a vitória sobre as potências da morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanece como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender essa fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Olha a interpretação que deram. Que Pedro é a rocha e que a igreja está edificada sob Pedro e que Pedro até hoje continua segurando a igreja inteira porque é a pedra angular. Simão Pedro ocupa o primeiro lugar e a igreja construída sob Pedro. Olha que interessante. No parágrafo 881 do Catecismo da Igreja Católica, somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra da sua igreja. Entregou as chaves da mesma, instituiu o pastor sobre todo o rebanho, porém, o peso, o munus, a obrigação de ligar e desligar foi dada a Pedro, consta que também foi dada ao Colégio dos Apóstolos, unido ao seu chefe. E este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primato do Papa. Olha o problema. Primeiro dizem que Pedro é a pedra, é a rocha, e sobre ele a igreja está edificada. E que isso passa para os sucessores de Pedro, que são os papas, e para o colégio de bispos hoje, que representam os apóstolos. Amados irmãos, Pedro acreditava nisso? Porque a primeira questão é, se Pedro realmente é a pedra da igreja, então Pedro acredita nisso. Abra comigo Atos capítulo 10. A segunda vez que Pedro fala, porque Pedro fala em primeiro lugar em Atos capítulo 2, e mais de 3.000 são salvos. E a segunda vez que Pedro fala, ele fala em Atos capítulo 4. E em Atos capítulo 4,
Pedro e João estão diante do Sinédrio, porque que história é essa de os discípulos de Cristo continuarem a fazer o que Cristo está falando, e o pior, ainda dizer que esse tal Jesus embusteiro estava ressuscitado. Pedro, então, fala diante do Sinédrio, e em Atos capítulo 4, depois dele se defender, Pedro, cheio do Espírito, versículo 9. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito, um homem enfermo, e como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está e são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser o quê? Além de pregar o evangelho, muitos judeus estarem aos pés do Senhor Jesus, um problema maior agora existe. Os mesmos atos que Jesus realizava, aquele povinho está realizando. Que palhaçada é essa? Chama no tribunal. Na época, o tribunal era o Sinédrio. E chamou o pessoal. E Pedro disse, isso tudo está acontecendo porque estamos em nome de Jesus fazendo o que Jesus determinou. E Pedro aqui não diz, eu sou a pedra. Pedro aqui diz que quem é a pedra? Jesus. Mas aqui, pastor, convenhamos, ele está na frente de um tribunal, ele está com todo mundo com a faca no pescoço dele, ele está perto de apanhar, ser arrebentado, ele está com medo. É lógico que ele não vai trazer o problema para ele, ele vai jogar para Jesus, até porque Jesus já estava ressuscitado mesmo. Então tá bom, então vamos para Pedro no final da vida dele. Vamos para Pedro no final da vida dele. Abra 2 Pedro. Abra o livro de 2 Pedro. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Em 2 Pedro, capítulo 2, Pedro já tendo vivido a maioria de suas experiências espirituais, ele agora está perto de ir a Roma e lá morrer. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 1. Deixando toda a malícia e todo o engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, nascidos de novo, leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Chegando-vos a ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Não se esqueçam, pelo que também na Escritura contém, eis que eu ponho em Sião a pedra principal, a pedra de esquina, eleita, preciosa, e quem nela não crer não será confirmado.
E assim para vós que credes, é preciosa. Mas os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e pedra de tropeço, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O que Pedro está dizendo? Quem não admitir que Cristo é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra eleita, a pedra que sustenta todo o edifício, a pedra que sustenta toda a igreja, esse indivíduo não entendeu nada do Evangelho, nem do Velho Testamento, porque desde o Velho Testamento já se diz isso. E, infelizmente, eles estão destinados ao inferno. Irmãos, eu prefiro acreditar no que Cristo disse e no que o próprio apóstolo Pedro disse. Ele nunca trouxe para si a função de o principal e pedra da o quê? Igreja. Porque ninguém poderia estar edificado em Pedro. Edificado em Pedro, a igreja já teria caído, porque Pedro não tem condições de ser a pedra de esquina. Só que tem um problema sério. Tudo que começa ruim, infelizmente, vai de mal adiante. Porque depois que você acredita que Pedro é realmente a pedra, o que você vai passar a acreditar? Você vai passar a acreditar. Os líderes após Pedro recebem em sucessão apostólica o poder que, entre aspas, Pedro teria recebido. Daí o problema sucessor de Pedro e o problema do papado. Olha o que nós já acreditamos na vida, irmãos. Nós acreditamos, infelizmente, nisso aqui. Que Cristo, ao instituir os 12, instituiu de maneira que o colégio ou grupo estável ao qual propôs Pedro, escolhido por eles, assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio, de modo semelhante. O romano pontífice é o sucessor de Pedro. E os bispos, os sucessores dos apóstolos. Então é óbvio que se eu tenho Pedro como a base da igreja, e com poderes para tudo, inclusive abrir e fechar o céu, os sucessores de Pedro têm o mesmo poder e também são a base da igreja. E aí qual é o problema? O problema é isso aqui. Ó. Quem é o sucessor de Pedro? O bispo de Roma. Então o Papa, o bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é quem é o perpétuo e visível princípio e fundamento. Então Pedro continua existindo como fundamento da igreja por intermédio do Papa. É o eterno fundamento. Quer de bispos, quer da multidão dos fiéis. E aí vem um problema mais sério. Com efeito, o pontífice romano, em virtude do seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e o quê? Universal. E ele pode exercer livremente este poder. Veja o que a interpretação errada de Mateus 16 e do que o próprio Pedro falou. Eu não sou a pedra, quem é a pedra é Cristo levou. Aí me responde, como é que esse povo chegou a uma interpretação errada como essa? Porque não foi só Pedro que disse, eu não sou a pedra, Cristo é a pedra. Abra comigo, por gentileza, em Efésios capítulo 2. Abra em Efésios capítulo 2. E veja como um abismo puxa o outro. Se você abrir em Efésios capítulo 2, você tem outro grande apóstolo de Cristo, Paulo.
E Paulo dizendo assim, Efésios capítulo 2, versículo 19. Pastor, acho que essa ideia maluca veio porque Pedro não conseguiu visitar todas as igrejas. Então é óbvio que as igrejas que Pedro não teve acesso e Paulo teve acesso, então talvez veio de Paulo a ideia. Mas peraí, vamos pegar Paulo. Efésios capítulo 2. Quando Paulo fala em Efésios 2, ele trata da salvação pela graça. E ele diz que Cristo nos salvou e é pela graça, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí lá no versículo 19, ele falando de Cristo, ele diz, e de nós. Efésios 2, 19. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, nós, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de quê? A pedra de esquina, não é a que segura tudo? Paulo está interpretando então Mateus 16. William, Paulo está dizendo que quando Jesus disse sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, então Jesus estava falando é dele. Pedra de esquina. Versículo 21. No qual todo o edifício bem ajustado, olha a igreja de novo como o edifício, cresce para templo santo no Senhor. Poxa, pastor, mas eu pensei que eu poderia viver isolado dos outros, porque eu sou templo e habitação do Espírito Santo. Sim, você é templo de habitação do Espírito Santo para te tornar pedra viva. Para que você, como pedra viva, possa o Espírito Santo te arrebentar. Tirar de mim, de você, o orgulho que nós temos. Tirar de mim e você toda a língua grande que nós temos. Tirar de mim e você a vã pretensão que nós temos. Tirar de mim e você o olhão que eu e você temos. O linguão que eu e você temos. O mãozão que eu e você temos. E aí nos tornar perfeitos para encaixar juntinho com o outro. E aí o edifício de Deus ser erguido. E se lembra o que Paulo disse? Sacrifícios serem oferecidos a Deus. Olha o versículo 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. No qual também vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, vamos ser francos. Se Pedro foi para um canto e atingiu muitas igrejas, Paulo atingiu o que Pedro não atingiu, tanto Pedro quanto Paulo, nenhum dizia o contrário. Todos diziam que Jesus era o quê? Era o quê? A pedra de esquina. Como é que esse povo chegou a esse ponto? Abra comigo, por gentileza, em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Em 1 Coríntios capítulo 10, diz assim. 1 Coríntios 10. Vamos juntos? Do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o quê? Peraí, pastor. A ideia de Cristo como Deus e como pedra
vem desde o Velho Testamento? Sim. Por isso que Moisés dançou. Deus disse, fala a rocha. O que ele fez? Ninguém toca em Cristo, não. Se Moisés, que é Moisés, toca em Cristo e perde Canaã, e eu e você, meu amigo? Cristo falou, a orelha murchou e acabou. Ó, peraí, a ideia de Cristo vem desde o Velho Testamento? Abra o Salmo 18. Salmo 18, versículo 31. Vamos lá? Salmo 18, versículo 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso quê? Desde o Velho Testamento se liga a figura de Deus a pedras fortes que seguram tudo. Isaías 44. Isaías 44. Em Isaías capítulo 44, versículo 8 diz. Isaías 44, versículo 8 diz. Não vos assombreis, nem temais, porventura. Desde então não fiz ouvir e não vos anunciei tudo, porque vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Quem fala aqui é Cristo. Quem fala aqui é Cristo. Gente, não tem como olhar para a pedra e dizer que ele é a pedra e é a rocha e os sucessores dele são a rocha. A gente não tinha como ficar nesta igreja. Lutero tinha que se manifestar antes dele. Wycliffe, John Hus. E nós tínhamos que sair, não tivemos escolha. Mas um abismo puxa o outro. Porque na medida em que você diz que Pedro é o fundamento da igreja e a rocha é Pedro, e hoje Pedro continua como a rocha, porque os papas sucedem e recebem dele todo o poder, você tem uma ideia que não se sustenta no início, vai se sustentar no final? Só que olha o problema, olha um abismo puxando o outro. Olha o problema. Se o Papa é o sucessor de Pedro e Pedro é a pedra, então Pedro tem todo o poder nos céus e na terra. Então o Papa tem o quê? Todo o poder nos céus e na terra. Parágrafo 100 do Catecismo. Vamos juntos? Olha aqui, ó. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da igreja. Ninguém pode interpretar a Bíblia. Só o magistério da igreja. E o magistério da igreja é constituído pelo Papa e os bispos em comunhão com eles. Por quê? Porque nessa época a igreja já tinha se rompido, tinha a igreja católica, apostólica, romana e tinha a igreja ortodoxa, que era a grega. João Crisóstomo tinham dividido a igreja. E aí o que acontece? Só o Papa pode interpretar. Qualquer interpretação, então, fora do Papa está errado. Por quê? Parágrafo 2034 do Catecismo. O romano pontífice e os bispos são doutores autênticos dotados de autoridade de Cristo. Ou seja, Cristo, ao ir embora, disse, é vocês que vão interpretar a Bíblia. Que pregam ao povo, a eles confiado, e a fé que deve ser crida e praticada. O magistério ordinário e universal do Papa e dos bispos, em comunhão com ele, ensina aos fiéis o que é a verdade, em que se deve crer,
quais são as obras ou caridade que se deve praticar e a felicidade que se deve esperar. O Papa tem por instituição, então, divina, já que ele conduz o povo à verdade, o poder supleno, pleno, imediato e universal na cura das almas. Ou seja, ele diz quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Salvo melhor juízo, abra comigo em João capítulo 14. João capítulo 14. Acho que nenhum dos apóstolos pensaria assim, em razão do que está em João 14. Quando Cristo diz no versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro quê? Para que fique convosco para sempre. Então vamos lá. Quem é o grande consolador? Jesus Cristo. E ele veio para trazer a revelação final e definitiva de Deus. Mas Jesus já estava preparando os apóstolos para a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. O que ele faz? Ele diz, calma, eu vou rogar ao Pai. E o Pai vai mandar o quê? Outro Consolador. E o outro Consolador ficará convosco para sempre. Estava falando de quem? Do Espírito Santo. Quem ficaria conosco para sempre? O Espírito Santo. Quem nos ajudaria a edificar a igreja então? O Espírito Santo. Ele é que teria por função de nos ensinar para que aplicássemos a nossa vida e entregássemos na edificação da igreja ouro, pedras preciosas e prata. Ou você acha que você consegue fazer alguma coisa sem Cristo? Não, pastor, mas peraí. Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Ele não falou Espírito Santo. Quem foi que mandou o Espírito Santo para estar em seu lugar e estar conosco sempre? Cristo. Quem tem autoridade de Cristo, então, para nos ensinar, nos encaminhar, nos dirigir, nos levando e guiando a toda a verdade. O Espírito o quê? Então você acha que sem o Espírito Santo você faz alguma coisa? É raciocínio simples. Por isso Cristo diz assim, exatamente no versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aí Cristo dá o nome dele, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as o quê? E vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Então não é o Papa. O Papa tinha que ser o homem a transmitir somente o que estava nas Escrituras. Porque o Espírito Santo lembrou, foi os apóstolos, de tudo que Jesus tinha dito e ordenou os apóstolos escrever. Depois que os apóstolos escreveram, acabou. O Espírito Santo nos guia. A Bíblia. Quem aqui de vocês viveu na época de Cristo? Eu não vivi. Como eu não creio na reencarnação, aí é que eu não vivi mesmo. Então eu não posso me lembrar de tudo que Cristo falou, porque eu não ouvi Cristo falar. Não é simples. Quem ouviu Cristo falar? Quem o Espírito Santo ia lembrar? E quem o Espírito Santo ia fustigar para escrever o Novo Testamento? Os apóstolos.
Qual é o trabalho hoje do Espírito Santo? Pegar eu e você e nos conduzir à Bíblia. E nos iluminar para que possamos enxergar a Bíblia. E aí sim, à medida que nos expomos à palavra, como estamos fazendo todo dia, agora já estamos em Lucas, todo dia nos expondo a palavra, aí o Espírito Santo pega esta palavra e nos faz lembrar e nos ensina todas as coisas. Daí o lema sola o quê? Escritura. Então, irmãos, salvo o melhor juízo, o Papa e os bispos estão no lugar do Espírito Santo. Quer ver o que dá? Estou terminando. Já sei que meu horário terminou. Ah, meu Deus. Olha um abismo puxando o outro. Olhe para cá. Segura um pouquinho teu filhinho. Olha um abismo puxando o outro. Rapidinho. Vai para João 16, capítulo 13. João 16 e 13 diz assim, mas quando vier aquele Espírito, o da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas anunciará tudo o que eu anunciei e que há de vir. O Espírito Santo vinha só para ratificar tudo que Cristo trouxe. Ratificar tudo que Cristo trouxe. Por isso que a função hoje do Espírito Santo é levar a mim e a você a palavra de Deus. Porque ele levou estes homens a escrever a palavra de Deus. Pastor, será que não faltou nada? João diz, se nós fôssemos escrever tudo que Cristo tinha feito, não caberia nos livros. Cristo controla tanto as coisas, Cristo é tão Senhor, que está aqui exatamente o que eu e você precisamos. E o trabalho do Espírito é nos levar essa palavra, iluminar essa palavra e nos fazer ver essa palavra. Agora, na medida em que eu pego alguém e coloco no lugar do Espírito Santo, olha o que dá. Olha para cá. Eu vou ter que defender que esse alguém é infalível. Sério, vou ter que defender esse alguém infalível. Olha aqui, lê comigo. É assustador. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força do seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo, ele ficou no lugar do Espírito Santo e no lugar de Cristo mesmo, que é o pastor supremo é Cristo. De todos os fiéis, encarregado de confirmar seu irmão na fé, proclama um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne à fé e aos costumes. A infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo de bispos episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro. Vamos ver eles exercendo essa infalibilidade. Sabe quem é esse carinha aqui? Está vendo a figura dele? Desculpe, não é carinho. É o Papa Bento XV. Olha o que ele diz. Ele não é Pedro? Ele não é sucessor de Pedro? Ele não continua trazendo a palavra de Deus para o mundo? Assim ela, Maria, sofreu e não só morreu juntamente com seu filho, que estava sofrendo e morrendo. Então, na cruz, segundo eles, morrem Maria e Jesus. Por quê? Dessa maneira, pela salvação dos homens, abdicou o direito de uma mãe que tem sobre seu filho, e na medida que cabia fazer, Maria, olha o que Maria fez, imolou o filho para apaziguar a justiça de quê? Caramba! De modo que ela pode, com razão, ser considerada como tendo redimido, juntamente com Cristo, a raça humana. Você está vendo um abismo puxando o outro? Conhece esse aqui? Pela cara e posição, pode ser Papa, né? Sim, Pio XII. Esse é fantástico.
No dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII fez um pronunciamento ex-cátedra. Ou seja, quando eles sentam na cátedra, que é a cadeira de Pedro, eles creem que Deus está trazendo uma nova revelação para a sua igreja. E ele diz: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos benditos apóstolos Pedro e Paulo, e pela própria autoridade, nós pronunciamos e declaramos e definimos como dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, Maria, sempre virgem, quando a Bíblia diz que ela teve outros filhos, e que não veio de novo o Espírito Santo, foi José mesmo. No final de sua vida terrena, ela foi levada à glória celestial, em corpo e alma. Por que ela foi levada à glória celestial em corpo e alma? Pio IX diz: com seu Filho unigênito, ela é a mais poderosa mediadora e conciliadora de todo o... Então, quando ela foi levada para estar ao lado de Deus, junto com Jesus, intercedendo por todos. Não precisa nem mostrar os textos bíblicos que arrebentam isso. O Weber vai colocar no slide, que vai sair para todos. Não há outro mediador e tal, isso é fácil para você. Mas você está vendo como um abismo puxa o outro? Por isso que nós, Edmeia, saímos do meio deles. Não temos arrependimento nenhum. E cremos nas Escrituras. Nas Escrituras. Só há um único entre Deus e os homens pelo qual somos salvos, que é a pedra de esquina, que é Jesus. Eu e você, templos, tomados pelo Espírito Santo, porque a gente não é importante, não. Não vá pensando que você é importante, não. Você é templo para o Espírito Santo pegar você e a mim e ir aplanando, porque nós somos pedras vivas e junto com os outros. Ou seja, eu preciso da Mariazinha, Mariazinha precisa de mim. Eu preciso de Selma, Selma de mim. Aí está aqui eu, Selma em cima, Mariazinha em cima. E a gente, o Espírito Santo vai juntando, até ser construído o edifício espiritual, porque Deus quer fazer os sacrifícios espirituais nesse edifício. Ou seja, igreja, meu edifício. E graças a Deus por Cristo, a pedra angular. Agora sim, domingo que vem, a gente vê igreja, meu povo. Irmãos, que fantástico. Que fantástico. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.